Então, nós estamos em Romanos, capítulo 12, 13 e 14. 3 capítulos. Vocês sabem que quando as cartas, as epístolas foram escritas, não foram divididos em capítulos, não foram divididos em versículos. Isso aconteceu uns 1400 anos depois que foram escritas, que alguns homens resolveram dividir em capítulos e versículos. Mas no início não era assim. Então, olhando para o livro de Romanos, nós sabemos de capítulo 3, versículo 1, até o final de capítulo 11. Estes capítulos, versículos, falam tudo do Evangelho, as coisas que Deus fez por nós, por meio de Jesus Cristo. Pode ser a salvação pela fé e pela graça, e não pela lei. Pode ser que está falando da realidade da propiciação de Jesus. Que é isso? A satisfação do sacrifício de Jesus Cristo. Tudo isso Deus fez. Ele perdoou nossos pecados. Ele perdoou nossos pecados. Diz aqui que, em capítulo 4, que ele não está atribuindo mais nossos pecados para a gente. O Luiz falou na oração dele, ele pediu força, porque ele estava se sentindo um pouco fraco. Alguma coisa, com certeza, é Satanás batendo, tentando derrubar o Luiz, e ele pediu forças. E eu quero que vocês precisem lembrar disso, para que durante a semana faça uma telefonema para o Luiz, passar e conversar um pouco com ele, orar com ele. E, Luiz, o melhor seria alguém chegar e dizer, vamos jantar juntos. Eu quero levar você para jantar, a gente conversar um pouco, oramos um pouco. Então, a gente quer cuidar uns dos outros, e a gente vai ver isso no estudo de hoje. Mas, Luiz, seus pecados nem estão escritos em lugar nenhum, porque Jesus já pagou, certo? Você é um homem livre, não precisa se preocupar. Nessa realidade que nós temos, a nossa fraqueza, caímos às vezes, pecamos, está tudo coberto. Se levanta, continue a sua jornada com Jesus Cristo. Isso é o Evangelho. É um Evangelho que nos salva. Não é um Evangelho que nos derruba e que nos condena. Eu acho muito interessante. A lei de Moisés era uma lei que nos derrubou. Você pecou no meio da lei de Moisés, caiu em pecado. Não tem perdão não na lei de Moisés. A lei só diz, Luiz, você pecou. Jeremias, você pecou. André, você pecou. Esse era o propósito da lei. É acusar do pecado. Graças ao Senhor que nós não somos sobre a lei, mas vivemos sobre a realidade do Evangelho, que é por meio da fé, a confiança que colocamos em Jesus Cristo para nos salvar. Eu caio, não tem ninguém nos acusando, porque Jesus perdoe. Antes que qualquer pessoa, qualquer anjo, podia escrever nesse caderno lá em cima, Felipe pecou. Não. Não está escrito não, porque Jesus me perdoou. Isso é o Evangelho, Dora. É um Evangelho que faz possível uma pessoa como eu, como você, como Arlindo, a gente
pode se salvar, podemos ser salvos. E a gente não precisa se preocupar com isso. Isso é capítulo 4, livro Romanos. Então temos a paz que vem de capítulo 6, a liberdade do pecado, capítulo 7 e 8, ok? O poder do Espírito Santo, tudo isso é do Evangelho, daquele que tem propósito de nos ajudar, nos levantar. A lei mostrou a gente cada vez que caímos e acusou. Ah, Felipe, você pecou de novo. Ah, está pecando de novo. Jesus Cristo não é assim. Jesus nos perdoou, ele nos perdoa, ele sempre está nos levantando. E quando chega o tempo, Luiz, quando chega o tempo que parece que a gente ou você está tão fraco que não dá para andar, Jesus vem para pegar e levar você mesmo. Esse é o amor de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, tudo isso até o final de capítulo 11. Capítulo 12, Paulo vai dizer, e agora? Qual deve ser a nossa reação, Jeremias? Um amor tão grande, uma salvação tão forte, o que deve ser a nossa reação? E Paulo diz, ele diz em capítulo 12, irmãos, por causa das misericórdias de Deus, peço que oferecem o seu corpo como um sacrifício vivo. Esta é a nossa reação. Tudo que Deus fez por nós, então eu digo ao Senhor, Senhor, eu me entrego ao Senhor. Como essa música que Jeremias se referiu. Senhor, eu me dou para o Senhor, tudo. Aqui, eu estou aqui para servir. Como as crianças cantaram, que é, usa-me, Senhor, transforma-me, Senhor. Eu quero ser amado pelo Senhor, quero ser usado pelo Senhor. Esta é a reação certa. Não é simplesmente ir para uma igreja uma vez por semana. Que pode ser bom, pode ser ruim. Mas o que Paulo está dizendo aqui é a reação racional é se entregar como um sacrifício vivo. E todo dia servindo ao Senhor. Todo dia. Onde você estiver, o que está passando na sua vida? Servindo ao Senhor. Sempre servindo. E ele diz no final de versículo 1, capítulo 12, versículo 1, ele disse que este é a sua adoração racional. Esse faz sentido. Se entregar como sacrifício vivo, sua vida se torna uma adoração perpétua, continual. Sempre está servindo, sempre está se dando. Sim, Luiz, às vezes a gente vai ficar fraco, a gente vai cair, mas graças ao Senhor, o Evangelho nos levanta. O Evangelho não nos mata, não nos julga. O Evangelho nos levanta para viver com confiança que somos filhos de Deus. E eu quero agradecer ao Senhor. Então, de capítulo 12, e lembre-se que não tem esses versículos e divisões de capítulos, não. O Paulo vai escrever, ele vai dizer, e eu acho que eram uns 25 ideias que ele deixou no resto do capítulo 12, da importância e das maneiras simples que podemos adorar a Deus durante o nosso dia a dia. E ele começa, usa seu dom, qualquer que seja seu dom. Dele que ele tem o dom de cantar música. Eu acho que Andrei tem o dom de cantar música, certo? Usa para glorificar o Senhor. É adoração. Sabe um sonho meu? Antes que eu cheguei em Palmas, eu queria achar alguém que estava tocando violão num parque ou numa praça, só cantando de Jesus Cristo para as pessoas chegar, pessoas que não têm oportunidade, pessoas que não estão indo para uma igreja. Eu queria encontrar essa pessoa.
Eu quase me encontrei em Dini Kelly, certo? Mas, Jeremias, você tem que levar ela para uma praça, certo? Diz, canta, moça. Eu vou trazer alguém, eu vou buscar alguém para ouvir essas palavras de adoração. Usa o seu dom. Não importa o que é. Ana, você tem um dom de conhecer pessoas, falar com pessoas, deixar as pessoas sentir a vontade. Usa. Todos nós temos um dom, algum tipo de dom. Vamos usar. Isso é adoração. E também ele vai falar, eu não vou falar de tudo, mas ele vai falar da importância de amar sem hipocrisia. Odiar o mal, segurar aquilo que é bom. É adoração. Todos nós, temos uma vida nesse mundo que é difícil. Temos que decidir durante o dia todo aquilo que é bom, aquilo que é ruim. Abraçar o que é bom, rejeitar o que é ruim. E às vezes nossos amigos, as pessoas com quem nós trabalhamos, eles não vão gostar de nossa escolha. Mas é nossa escolha porque nós somos um sacrifício vivo, não é? Todo dia, tentando adorar a Deus através de quem nós somos, filhos de Deus. Então ele vai falar da importância de se alegrar na esperança, vai falar da importância de ser paciente na tribulação, tem tantas coisas aqui, e você lendo, você pode notar todas essas maneiras que nós podemos adorar ao Senhor através de nossas vidas. Chegando no capítulo 13, a mesma coisa. Mesma coisa, Ana. Ele não tem um capítulo quando ele escreveu a carta. Não tem capítulo 13. É uma continuação da carta. Então, ele diz que sejam sujeitos às autoridades. Agora, é difícil para algumas pessoas aceitar isso. Mas foi isso que Jesus fez. Não está lembrado quando eles estavam reclamando a respeito de pagar um imposto a César? Jesus diz, me dê uma moeda. Aí, essa imagem aqui na moeda, de quem é? É de César. Então, paga aquilo que é de César. E o que é de Deus, paga ao Senhor. Sim, é importante que eu e vocês sejamos cidadãos que estão obedecendo às leis do país, mostrando respeito. Eles não estão fazendo tudo do jeito que a gente faria, não estão fazendo tudo do jeito que Jesus faria. Mas você pode ler 1 até 7 versículos. Ele fala de uma coisa, Jeremias. Seja uma cidadão boa. Seja. Ok? Respeita o que Deus tem estabelecido. Você pode imaginar um país sem autoridade? Você pode imaginar como seria o Brasil, os Estados Unidos, sem autoridade? Sem uma polícia, sem uma força armada, sem alguém para estabelecer esse sistema jurídico, tudo isso não é perfeito. Mas pode imaginar, Jeremias, como seria se não tivesse nada? Então, se ler esses versículos, você vai ver que é Deus que estabeleceu essas coisas. Então, respeita. Você respeitando é adoração. É adoração. E Deus fica feliz com você. Ele fica feliz comigo quando eu estou respeitando tudo que Ele tem estabelecido para trazer um pouquinho de paz
nesse mundo tão turbulento. Versículo 8. Outra maneira que nós podemos ser... Eu esqueci versículo 6. Pagam impostos. Ana, é adoração. Você paga seus impostos, é adoração. Não acredita? É? Ele diz aqui. Pagam impostos. Diz aqui que nós não devemos, versículo 7, nós não devemos, que é importante pagar todas as contas. Veja versículo 7. Paguem a todos o que lhes é devido. Paga a conta de luz, paga a conta de água, paga a conta para pagar aquele carro que você está dirigindo para todo canto, ou sua casa, qualquer que seja. Você seja uma pessoa exemplar. Assim você está glorificando ao Senhor. Você está sendo uma luz. Coisas tão simples. Eu acho tão simples essas coisas que o Senhor traz em nossas vidas e Ele está dizendo, Felipe, essa é uma parte da sua adoração. Com um sacrifício vivo. Eu fico feliz, Felipe, quando você está pagando suas dívidas. Eu fico feliz. Agora, versículo 8. 9. Não fiquem devendo nada a ninguém, versículo 8. Menos que nós devemos ter uma dívida. O que é? Uma dívida sempre. O que é? Amar, não é? Amar uns aos outros. Sempre tem essa dívida, Luiz. Sempre. Amar. Ok? Amar, amar, amar. E quem é nosso exemplo de amar? É Jesus Cristo, não é? Siga Jesus Cristo e você vai aprender a amar. Ele amou até a morte. Eu gosto muito desses versículos aqui. São tão práticas. Tudo isso de adoração de capítulo 12 e 13 e um pouco de 14 não tem nada a ver com frequentar uma igreja. Não tem nada a ver. Tem tudo a ver com as nossas vidas, dia após dia após dia. Isso é o sacrifício vivo. No altar do Senhor. Estou aqui, Senhor, minhas mãos, que o Senhor fez, mãos para servir. A minha vida, Senhor, usa-me, transforma-me para ser um servo fiel. É isso que nós estamos procurando. Está entendendo? E eu vou dizer outra coisa. Vou parar aqui. Não vou cobrar mais para essa pequena gota de sabedoria, não. Muitas vezes, a gente vai para uma igreja. Além do penso a respeito disso. Jogamos nossa contribuição na coleta. Sai da igreja e pensamos, já dei meu dinheiro ao Senhor, eu não preciso ajudar meu vizinho. Eu não preciso de ajudar essa pessoa aqui que está faltando comida. Infelizmente, temos essa ideia. É uma ideia geral, eu acho, no mundo religioso. Dê seu dinheiro à igreja e você fica livre para a semana toda. É uma grande mentira. Não é certo, não. Em primeiro lugar, as igrejas muitas vezes não estão fazendo o que o Senhor quer que eles façam. Eles não estão servindo os pobres.
trazendo alimentação para os pobres, ajudando quem está sofrendo. Dá o dinheiro à igreja, então você está colocando todo o seu dinheiro nos tijolos e tudo que é para manter o prédio. Todo o seu dinheiro é dado para quem está servindo dentro da igreja. E no final das contas, você der 100 reais à igreja, talvez 50 centavos vai usar para aquilo que é necessário. Eu acho que o Senhor não vai ficar muito feliz com isso, não. Nós temos uma responsabilidade de amar nosso próximo, amar nossos vizinhos, cuidar das pessoas que o Senhor coloque em nosso caminho. Está lembrado da parábola do bom samaritano? Está lembrado? Aí vem dois homens religiosos, um sacerdote, ou um fariseu, e um levito. E olhando para o homem, passaram, não pararam. Aí vem o samaritano, ele para, ele ajuda. Quem foi que fez a vontade de Deus? O homem que sempre estava no templo? Sempre estava ensinando no templo? Não. Era aquele samaritano que era proibido ele entrar no templo. Era proibido. Mas foi ele que estava fazendo a vontade do Senhor e voltou para casa justificado. Então vocês tenham cuidado com isso. E lembre-se que a gente precisa servir ao Senhor com tudo que temos. Eu gostei muito da ideia da cabeça de Suzana, lindo. Aquela chácara é para todos nós. Venha, aproveitar. É muito bom essa ideia. O que nós temos é para todos. Seu dinheiro você usa para ajudar e servir outras pessoas. É isso que faz o Senhor muito animado, muito alegre, e ele se senta adorado por você, por mim, quando a gente está fazendo essas coisas. Então, amem uns aos outros, versículos 9 e 10, amar seu próximo, como você ama a si mesmo, e nós vimos em nosso estudo do Evangelho de João, Jesus nos mostrando como amar o próximo. Muito forte essas passagens. Diz versículo 10, o amor não pratica o mal contra o próximo. Então, nós não queremos fazer nada ruim para ninguém. Versículo 12. Aqui volta para a sua oração, Luiz. Ok? Eu vou começar em 11. E digo isso a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Então, despertar, acordar-se. Versículo 12. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revestimos-nos das armas da luz. Então, esta vida, dia após dia, de adoração, é uma vida que a gente está se afastando, Luiz, se afastando das coisas das trevas. E a sua oração estava perfeita. E era uma oração para cada nós. Porque era uma oração em que todos nós sentimos esta pressão, esses ataques de Satanás, de cair e viver nas trevas. Então, a exaltação aqui de adoração, e cada vez que você dizer não, Luiz, André, cada vez que dizer não, e Michele, cada vez que dizer não, é adoração. Deus vai dizer, eu não sei se Deus vai fazer isso ou não, mas o sentido eu fico feliz com isso.
Eu fico feliz com isso. Então, 13. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes. Então, essas são as coisas que precisa deixar para trás. E 14, conclusão geral. Revestem-se do Senhor Jesus Cristo. Não é isso o nosso alvo principal? Nos revestir de Jesus Cristo? Agir como Jesus Cristo? Amados, isto é adoração. Dia após dia após dia. Adoração racional. A gente pode ir para as igrejas, fazer nossos cânticos e orações por uma hora. Sair da igreja e se não viver dia após dia na presença de Jesus Cristo, com o propósito de Jesus Cristo, a gente está enganando. A gente está se enganando e enganando os outros. A nossa vida precisa ser dia após dia em Jesus Cristo. Devemos parecer com Jesus Cristo. E eu vou terminar aqui só com um versículo de capítulo 14, que devemos acolher quem está fraco na fé. Ok? Acolher. Luiz falou de alguma coisa. Luiz precisa de um pouco de atenção especial. Mas não é... Só que ele tem coragem de dizer, eu acho que todos nós temos essas dificuldades de vez em quando. E quando acontecer, é bom ter um irmão ou irmã para nos acolher, abraçar, orar, pegar pela mão e receber alguma coisa para nos fortificar. Ele diz também, versículo 13, vamos parar de julgar uns aos outros. Não ajuda nada a julgar, ficar criticando, ficando falando coisas maus. Jeremias não devia ter feito isso, não. Okay? Criticando, não. Pode ser que ele falhou, mas se ele falhou, vai lá, pega ele e ajuda ele a se levantar. Pare de criticar, pare de julgar. Esse é lindo, não sabe nada das escrituras. Ok? Sempre está errando. Pare de julgar. Pare de ferir. Isso não é vida de Jesus Cristo. Então, Romanos 12, 13, 14. 3 capítulos que falam da vida de adoração dia após dia após dia. Nós vamos, a semana que vem, temos mais uma passagem de Hebreus, e ele vai fazer quase a mesma coisa, o autor, quem escreveu o livro de Hebreus. Então, nós vamos dar uma olhada em Hebreus, e vamos concluir com a passagem muito grande e forte de Jesus, em João capítulo 4, provavelmente daqui a 2 semanas. Então, vou parar, eu falei bastante, vou parar aqui.